Boa noite, queridos. Pai seja convosco. Nós estamos aqui uma vez mais nessa noite para a nossa programação Alimento do Céu. E hoje, nosso Alimento do Céu, ele está em 1 Reis, capítulo 19, do 11 ao 13, que diz assim: Ao que Deus lhe disse, vem para cá e põe-te no monte perante o Senhor. Eis que o Senhor passou um grande vento forte, um vendaval, que fendia até os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava nesse vendaval. Depois veio um terremoto, o Senhor não estava nesse terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, e Deus não estava nesse fogo. E logo depois veio uma brisa suave, delicada, uma voz mansa. Deus estava nessa brisa suave, calma. E Deus falou com Elias. E Elias cobriu seu rosto com a capa e pôs a entrada da caverna. E eis que veio Deus falou com Elias: Que faz aqui, Elias? Meus irmãos, às vezes a gente se sente confuso, com muitas vozes, os nossos pensamentos às vezes vêm e voltam várias coisas, a gente sente dúvida. A gente fica sem saber qual é a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que Deus não fala com a gente. E às vezes Deus já falou conosco e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Esse é o problema. Existem muitas vozes no mundo hoje. Existe a minha, existe a sua. Existe a voz das pessoas, da televisão, as vozes da internet, dos celulares, vozes espirituais, vozes de demônios. Então, hoje as pessoas estão muito confusas, duvidosas e se trazendo um grande problema que é a depressão, síndrome de pânico, tristeza. Então as pessoas são muitas informações. Hoje é muito rápido as informações. Um fala uma coisa, outro fala outra, e daqui a pouco viraliza aquilo ali e ninguém sabe qual é a verdade. E aí acaba a pessoa tornando perturbada. Você acaba ficando confuso, duvidoso, perturbado e não sabe. Então, quando Deus falou com Elias, ele quis mostrar para Elias como a vida dele estava, através daquele vendaval que estava agitado. Elias estava agitado, sem saber o que fazer. E Deus não estava no vendaval. Depois veio um terremoto, destruindo tudo. São os problemas, é quebra, não sabe o que fazer, às vezes é o desespero. Mas Deus também não estava no terremoto. Depois veio um fogo, tá pegando fogo, tá ardendo, agora tá difícil, não sei o que eu faço. Nervoso, confuso, aflito. Deus também não estava no fogo. Aí quando veio a brisa suave, que trouxe paz, aí sim, Deus estava naquela brisa suave. Então, Deus ele mostrou para Elias como a vida dele estava. E o profeta Elias, apesar dele ser um homem de Deus, era um homem de Deus, ele só conseguiu ouvir a Deus quando ele se aquietou. Porque Deus, meus irmãos, Deus não é Deus de confusão. Então, quando ele se aquietou, que ele sentiu a brisa suave, que ele se acalmou, ele teve paz. Aí sim, é o que acontece comigo e com você. Você só vai ouvir a voz de Deus quando você se aquietar. Quando você tiver paz no seu coração, aí você vai ouvir Deus falar, porque Deus tem muitas formas de falar. Então a gente tem que fazer com que todas as vozes se calem, a voz do medo, a voz da acusação. A gente tem que falar com Deus todos os dias. Falar com Deus todos os dias, conversar com Deus todos os dias. A gente tem que contar para Deus todos os nossos problemas, para que a gente não tenha nenhum espírito de confusão na nossa mente. Deus, ele fala através do Espírito Santo de Deus. É a forma mais comum, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Às vezes vem aquele pensamento forte na nossa cabeça, que você fica pensando, será que isso é coisa da minha cabeça? Meus irmãos, se você estiver em paz, sossegado, que não estiver atribulado, preocupado, aquele pensamento forte é Deus falando com você. Deus, ele fala através também de sonhos. Não é todo sonho que Deus vai estar falando com você. Às vezes você vai dormir com a barriga cheia e já é provado cientificamente que você tem pesadelos, sonhos confusos.
Então, não foi Deus falando, mas Deus ainda fala por meio de sonhos. Então, se você foi dormir tranquilo, com a barriga normal, com a alimentação normal, em paz, e sonhou, teve uma visão, é o Senhor Deus falando com você. Deus, ele ainda usa profetas. Não são todos os profetas que são de Deus. Como saber que a profecia ela é de Deus? Se tiver base bíblica. Se aquilo que falou com você tem base bíblica, respaldo bíblico, ela é de Deus. Se você sentir paz no seu coração, ela é de Deus. Tem pessoas que ficam correndo atrás de profetas desesperadamente. E não há, então Deus não vai falar. Quem vai falar são outras vozes. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa de Deus, mas não vai ser Deus falando. Por quê? Porque Deus não fala no meio de confusão. Deus não fala no espírito de confusão. Deus só fala no espírito de paz. Só quando o seu coração tiver paz. Quando você estiver tranquilo, tranquila, confiante no Senhor, Ele vai falar com você de alguma forma. Ele fala através da Bíblia. Às vezes a gente está ali esperando uma resposta. Pega a nossa Bíblia, a nossa leitura diária. Abre a Bíblia, às vezes em algum lugar, ou pega, vai ler, não, eu vou ler o livro tal. Deus fala com você, ali através da Bíblia também. Então, Deus, ele não... Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Então, se você está esperando a resposta de Deus, ele vai falar de alguma forma. A primeira coisa é você tem que se aquietar. Deus, ele fala também através das pregações. Às vezes a gente entra numa reunião, numa igreja, e aí, tranquilamente, vamos ali cultuar, e quando você se dá conta, você mesmo fala, poxa, essa pregação falou comigo hoje. Então foi Deus falando com você. Deus fala através de músicas, dos hinos. Deus, ele fala através de livros, de pessoas. Ele usa pessoas, até pessoas que são ímpias, pessoas que não servem a Deus. Mas tem pessoas que são sábias, mesmo que não servem a Deus, são pessoas sábias, pessoas experientes. Então, o segredo é confiar, é se aquietar. E Deus vai falar de qualquer forma. Às vezes Deus já falou com você várias vezes, todos os dias, e você ainda não conseguiu discernir a palavra de Deus, a voz de Deus. Por quê? Porque você não está quieto. Você não está tendo paz no seu coração. Então Deus, ele fala através dos anjos. Anjos aparecem para a gente. Não é uma coisa frequente, mas também não é uma coisa impossível. Às vezes a gente está numa situação, às vezes a gente está normal. Daqui a pouco acontece algo inesperado. E às vezes a gente não sabe o que fazer. Aí aparece aquela pessoa enviada por Deus. Naquele momento que você mais precisa para te ajudar, a gente fala, poxa, ali foi um anjo enviado por Deus. Então Deus usa. Deus, ele fala através dos eventos, através de terremotos, furacões, através do vírus, que nós estamos agora no meio da pandemia. É a ira de Deus. Deus está mostrando que ele está irado com o pecado. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a tua terra. Então esse é o segredo, está nas nossas mãos. Então a gente precisa também se arrepender. Deus está falando conosco através do Covid-19. Vidas ceifadas, a gente dentro de casa, sonhos, projetos interrompidos. A vida nossa foi interrompida. De muitas formas, de muitos planos, de muitos projetos que nós tínhamos, justamente devido à ira de Deus. E Deus está falando conosco. Se meu povo se humilhar, se meu povo me chamar, se meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a terra. Então, a cura do Covid está nas nossas mãos, meus irmãos. É chamar e clamar pelo Senhor. Então, é Deus também falando conosco. Então, ele fala de muitas formas inesperadas. Então, Deus, ele fala através de várias coisas. A Bíblia, a pregação, é pessoas, são anjos, são sonhos, são visões. O segredo é você aquietar.
porque muitas vezes Deus já falou comigo, já falou com você e a gente não conseguiu ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus, ele traz paz, ele não traz confusão. Então, tudo aquilo que te gera dúvida, não é Deus falando com você. Se você está perturbado, também não é Deus falando com você. Se você está atribulado, não é. Por quê? Porque Deus é um Deus de paz e não um Deus de confusão. Aquiete seu coração, tenha paz, porque Deus vai usar alguma forma, ou alguém, ou uma palavra, ou um louvor, ou uma pessoa, ou uma pregação, ou em um livro, ou numa revista, ou num evento, ou numa televisão, num profeta, Deus, ou um anjo, ou em sonhos, em visões, mas o Senhor vai falar com você e vai te dar aquela resposta que você tanto precisa, que você tanto procura, no nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando nessa noite e inscreva no nosso canal, ative o sino e não guarda essa palavra só para você não, porque tem muita gente hoje que está atribulada, que está nervosa, precisando ouvir a voz de Deus e não sabe como. Então divulgue, mostra, porque o nosso objetivo aqui é propagar a palavra do Senhor para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam libertas, tá? Dê o seu like também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.